Você sabia que Deus te criou para governar sobre tudo que está no céu e na terra? Olha o que ele escreveu em Gênesis 2:26. Ele escreveu para todos, homem e mulher. Olha o que ele disse a nosso respeito. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem e à semelhança, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, servo-á para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Deus nos criou para ser imagem e semelhança dele. A nossa identidade tem que ser ativada quando a gente praticar isso daqui, ó. Porque Deus não criou a gente para ser mandado por outras pessoas. Deus criou a gente para mandar. Mandar no sentido assim de governar, para a gente governar nossa própria vida, nossas decisões, nossas emoções, nossa mente, nosso espírito. Ele tem que governar tudo. Você tem que ser um governante da sua própria vida, porque aqui Deus te fez e te deu todas as chaves que você precisa para governar. Porque ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para ele dominar. Então ele vai ser um líder. Nós fomos chamados para ser líder da nossa própria vida, da nossa casa, e a gente governar a nossa própria vida e não abaixar a cabeça para ninguém e para nada, somente para Ele, para Deus. Então Deus nos criou para ser reinantes, reinar, desfrutar e dominar sobre todas as coisas no céu e na terra e debaixo da água, que é no mar. Então, você aí que está sendo doutrinado por igreja, por seu patrão, por pessoas ao seu lado, você não pode deixar isso acontecer jamais. Você foi feito para reinar. Deus te chamou para reinar, reinar sobre tudo e todos. Então, não dê o controle da sua vida. Não deixe alguém colocar um cabresto, igual coloca no animal, para te domar, uma rédea, um cabresto, para te puxar, te parar, de prosperar, de crescer. Não deixe, porque Deus não te chamou para ser guiado por homens ou pessoas, ser mandado, ser doutrinado. Não, Deus te chamou para reinar, reinar acima de tudo e todos. E Ele te deu autoridade para governar a sua própria vida e fazer tudo conforme a vontade dele. E como sempre que a gente já vê na palavra dele que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, Deus nos criou para se multiplicar, como ele fala, e multiplicai-vos e povoai a terra. Ele chamou a gente para se multiplicar, nossa geração, a gente crescer, a gente evoluir, a gente dar frutos. Nossos frutos nossos filhos, que é a herança de Deus, como a palavra fala. Então, Deus não chamou a gente para ter medo, para ficar pensando em deixar nossa vida na mão de outra pessoa. Deus não chamou. Deus nos deu um espírito de verdade e de autoridade para a gente governar nossa própria vida, nossa família, a gente tomar decisões, a gente ser um governante e não dar esse controle que somente Deus tem
para uma pessoa, para outra mente, outra pessoa. Não pode fazer isso. Você tem que exercer o seu governo aqui nessa terra. O governo sobre suas emoções, sobre sua vida, sobre sua família, sobre sua casa, seus negócios. Você tem que buscar a plenitude em Deus, porque é dele que vem tudo isso. Como a palavra fala, e façamos o homem à sua imagem e semelhança. Deus é quem? Deus é Pai, Deus é um Deus poderoso, Ele tem autoridade, Ele tem poder, Ele manda e desmanda, Ele faz acontecer, Ele multiplica, e Ele chamou para a gente ser semelhante a Ele. E ser semelhante a Ele é fazer as obras que Ele faz. Eu não estou falando fazer milagre, porque isso aí, o impossível é com Deus, mas fazer tudo que tiver no nosso alcance. O impossível, a gente apela para Deus, a gente pede para Ele, mas o possível é com a gente. Ele confiou nas nossas mãos para a gente honrar aquilo que Ele nos deu, que é autoridade, que é poder, poder de decisão, poder de se posicionar. Você tem que buscar a sua identidade em Deus. Você tem que se descobrir quem você é em Deus. Aqui já revela muita coisa. Aqui já dá para ver que Ele chamou a gente para reinar, reinar sobre tudo e todos. Então, não dê o controle da sua vida ao seu chefe, ao emprego, a irmão, a irmã, a mãe, a pai. Não. Deus não te chamou para ser escravo de ninguém. Deus te chamou para você pegar aqui, ó, o controle das suas mãos e não abaixar a cabeça para sistema, não abaixar a cabeça para nada. Ser você e Deus. A única pessoa ou ser, como você quiser chamar, para você abaixar a sua cabeça é somente a Deus. A Bíblia fala que a gente tem que temer e tremer diante de Deus, somente a Ele. O resto, não abaixa a cabeça, não abaixa a cabeça, não abaixa a cabeça. Fique firme. Você tem que se firmar na rocha, que é Deus, Deus, Jesus Cristo, o justo, o poderoso, o Deus Todo-Poderoso. Ele é a rocha e você tem que se firmar nele. Se você se firmar em Cristo, você não vai ser abalado por nada. Você vai ficar firme que, ó, você vai aguentar as pancadas da vida. Você vai seguir em frente. Então, não abaixa a cabeça. Não abaixa a cabeça. Deus te chamou para reinar, para fazer a vontade dele. A vontade de Deus sempre é loucura, entendeu? Propósito sempre é loucura. Coisa assim que de começo assim, no começo ninguém, nem você vai entender, mas Deus te chamou para isso, para fazer grandes coisas, porque Jesus disse: vocês que são meus discípulos vão fazer coisas maiores do que essas que eu estou fazendo. Ele fez muitas coisas grandes, mas ele falou que a gente vai fazer coisas maiores. Se ele falou, tá falado, é a palavra. Está decretada a palavra, está decretada a palavra, não tem como. A Bíblia fala: passará céu e terra, mas a minha palavra, nem sequer um J ou uma vírgula, não passará. A Bíblia fala que a menor profecia, menor palavra que está aqui, ela não vai passar. Passa céu e terra, mas as minhas palavras não passarão, vão se cumprir tudo. Então, se Jesus disse que a gente vai fazer coisas maiores, você tem que ter fé. Mas também tem outra questão sobre fé. Fé e obra. Tem que ter obras, porque a Bíblia fala. Eu até estava lendo ontem e vi isso na palavra. A fé sem obras, ela é morta, entendeu? Tem que ter fé, mas também tem que ter os frutos, que é as obras. Sem as obras, esquece, não tem como, não vai acontecer nada, não vai mudar nada. Junto com a fé tem que caminhar as obras. Então, é lá em Tiago que fala. Então, fica firme, busca direção em quem tem as respostas que você precisa, que é Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida está nele. O Pai, que é Deus, colocou o caminho, a verdade e a vida em Cristo. Então, Jesus é a resposta que você procura. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Ele é a vida que você quer, a vida que você procura.
a vida que você necessita, entendeu? Então, Deus nos chamou para reinar, governar, e não deu governo da sua vida para ninguém, porque se você der, você vai ser prejudicado. Então, fique firme, não abaixe a cabeça para nada, somente para Deus, e siga em frente. Se você não tem uma Bíblia, eu recomendo, compre uma Bíblia, porque é muito bom você meditar na palavra, e orando, meditando e jejuando. Faça os três juntos, que é muito poderoso, e você vai ser edificado. Eu tô gravando, amor. Vai ser edificado, vai ser edificado. E Deus vai usar a sua vida para fazer grandes coisas nessa terra, porque você foi feito para reinar sobre tudo e todos. Então não abaixe a cabeça, fique firme. Eu confio em você se você tiver fé e fazer acontecer as obras, porque sem as obras, esquece. Não tem como.